Meus prezados amigos, ouvinte, que vai acompanhar esse podcast, que eu vou falar hoje meu ponto de vista entre a democracia e o comunismo. Muitas pessoas falam no comunismo sem saber realmente o que é. E será que o Brasil realmente é um país democrático? Vamos ver a partir desse instante. Vamos fazer umas comparações aqui e você vai tirar sua própria conclusão. Se nós moramos num país democrático ou comunista? Vamos começar pela política e as eleições. Num país democrático, será que você seria obrigado a votar? Você tem que comparecer nas urnas, nem que seja para votar em branco ou nulo, mas você tem que ir votar. Isso é liberdade? Isso é democracia? Não seria melhor se nós estivéssemos vivendo num tempo democrático, que eles dessem a liberdade de cada um de nós? Olha, entre os candidatos que estão aí, você vai escolher um, se caso você queira votar nele, você vai lá e vota. Não obrigatório. Porque o comunismo, para você que não sabe, e pensa que é uma coisa muito ruim, que é um monstro, o comunismo não é isso que vocês pensam. O comunismo é uma ordem rígida, severa, que é feita para cumprir. E o que o governo estabelece para nós nas eleições? Uma lei rígida e severa. Nós somos obrigados a ir lá votar, senão você vai sofrer as consequências. Isso é comunismo ou é democracia? É claro que é comunismo, né, meus amigos? É claro que é comunismo. Se está dando uma ordem e essa ordem não pode ser desobedecida, é comunismo. Seguindo na linha da política, né? O horário político no rádio e na televisão é comunismo. Estabeleceu uma ordem onde o programa dos partidos tem que ser exibido gratuitamente no rádio e na televisão naquele momento. E os ouvintes é obrigado a ouvir aquilo todo dia, naquele horário, ou então ter que desligar a televisão e o rádio. Isso não é democracia, isso é comunismo. Seguindo a linha da política e dos meios de comunicações, o horário das 7 horas aí, a hora do Brasil, é uma atitude comunista também. As emissoras de rádio são obrigadas a transmitir a hora do Brasil todo dia, de segunda a sexta às 7 da noite, uma coisa obrigatória. Isso é comunismo também. Eu já dei 3 exemplos para vocês de comunismo, né? 3 exemplos, ligando a política, o seu direito de votar e os meios de comunicação que são obrigados a exibir aqueles programas políticos, aqueles programas de propaganda do governo gratuitamente. E principalmente a Hora do Brasil, que desde quando eu nasci no mundo até hoje, a Hora do Brasil era mais severa do que agora ainda. Agora conseguiram algumas brechas na lei e algumas emissoras não transmitem naquele horário, mas tem que transmitir mais tarde. Então isso aí é comunismo. E principalmente nos dias de hoje, com o nosso governo que nós temos, que ele quer inclusive calar a boca da imprensa. A única coisa que funcionava na democracia nossa é a livre expressão. E até isso o nosso governo está querendo acabar. Proibir a imprensa de noticiar as notícias que não são muito agradáveis, né, ao governo. Isso aí é comunismo ou não é? É claro que é.
O comunismo está infiltrado no Brasil. A democracia no Brasil funciona realmente só para os escolhidos. A democracia funciona para aqueles que têm dinheiro. Por exemplo, você não vê o rádio e a televisão transmitindo dia e noite programa de charlatão, mentindo para o povo, tirando o dinheiro do povo, né? A troco da fé, iludindo o povo, mentindo para o povo. Esses têm democracia, mas nós mesmo, gado, nós não temos. E falando em charlatão, você quer uma coisa mais comunista do que a igreja que você frequenta? Se caso você é evangélico, porque a igreja católica não é comunista. Se a igreja católica fosse comunista, conforme uma pessoa falou para mim que o Papa é comunista. Se o Papa fosse comunista, em cada esquina que você passa, você não vê uma garagem aí chamada de igreja. Ele fechava tudo. Pelo contrário, eu não vou puxar sardinha pro lado do Papa, porque nem católico eu sou e não concordo com a religião dele. Mas a verdade tem que ser dita. Ele é democrático. Ele diz que você pode seguir a religião que você quiser. Ele não está nem aí. Agora, a igreja evangélica é comunista. Ela tem um regime comunista que dirige a sua família, dirige você. É ela que determina o que você vai vestir. Ela que determina onde você vai. Ela que determina que jeito que você vai ter que agir na sua família. E ela que determina o pagamento todo mês do dízimo e até o valor da oferta. É ela que determina o quantia que você vai dar. Você quer um regime mais rígido, comunista, do que a própria igreja evangélica, ao qual a política anda de braços dados com ela? Eu já cito a política e já a religião junto, que tudo anda de braços dados. O Bolsonaro não anda aí beijando os pés dos pastores por aí? O Bolsonaro não perdoou R$1 bilhão aí das igrejas? Então a igreja protestante, ela é comunista de verdade. Ela fala em liberdade, prega liberdade, escraviza as pessoas de uma forma que só quem tá fora mesmo da casinha que entende, cara. E aí as pessoas vêm falar pra mim, qualquer coisa é comunismo, como o comunismo fosse um monstro de 10 cabeças, né? E o comunismo não é isso. O comunismo é uma lei rígida, é uma lei que é feita para você obedecer. Não seria melhor que o Brasil fosse comunista de verdade? Pelo menos esses charlatão que estão por aí perturbando a cabeça do povo, essa liberdade eles não tinham. Ia ter igreja assim. O comunismo permite que exista a igreja assim, que você siga a religião que você quiser. Porém, ela não permite que você fique perturbando a cabeça das pessoas, incentivando as pessoas a seguir a sua religião. É isso que o comunismo não aceita. Então, meus amigos, a democracia no Brasil, ela está gatinhando ainda. Ela está engatinhando e muito frágil. E digo para você que bem doente. Se o povo não souber votar e escolher os seus candidatos, a democracia no Brasil ainda vai acabar. Ela vai morrer, ela não vai suportar, porque ela está doente, ela está fraquinha. Além de ser tão criança, tão novinha, gatinhando ainda as pessoas estão agredindo muito a democracia. Nós não temos liberdade democrática nenhuma. Eu ainda esqueci de citar para vocês,
eu esqueci de citar para vocês sobre o mercado. Nem tudo pode ser vendido no Brasil. O Mercado Livre tem uma regra. O governo estabelece uma regra para o Mercado Livre, que nem tudo que você procura no Mercado Livre você encontra, que chama Mercado Livre, e não tem. Sendo que na China, que é um país comunista, você encontra tudo naquele site lá para vender, e o Brasil tem regra para vender produto. Tem alguns produtos aí que não encontra, porque foi proibido do Mercado Livre vender. Que democracia que nós estamos vivendo, meus amigos. Pense comigo. Que democracia é essa? Democracia doente é essa? Parece que o comunismo está ocupando mais de 50% das ações brasileiras do que a democracia. Parece que o comunismo está muito mais forte, está em torno de 60% de todos os aspectos, tanto da política, da religião, do comércio, de tudo, do que a democracia. Olha, o governo obriga nós a votar. O governo obriga a televisão a exibir os programas políticos, como eu já disse para você. Obriga a transmitir a Hora do Brasil. Proíbe as lojas e os vendedores do Mercado Livre a vender determinado produto, né? Isso é só o começo. Eu nem vou aprofundar mais nos outros assuntos, ao qual eu não tenho muita informação para te passar. Mas tem muito mais coisa comunista aí no Brasil que vocês não sabem, né? E aí as pessoas vêm e falam sempre: o fulano é comunista, o outro é comunista. O comunismo tá aí. Vocês estão vivendo o comunismo. Vocês estão dentro do comunismo. Vocês seguem o comunismo como um gado e nem percebe. Foi tão adestrado que nem percebe. O povo brasileiro está tão adestrado a seguir o comunismo que nem estão seguindo o comunismo, nem sabe se eles estão seguindo a democracia ou o comunismo. Quando você vai lá e pega a sua roupa que o pastor determinou para você vestir, coloca e vai lá na igreja e tem que ir lá 3 vezes por dia, sentar naquele banco e escutar aquela lenga-lenga lá, você está vivendo democracia? Você está vivendo liberdade? E é um comunismo que ainda está levando você para a idolatria, para você adorar deuses e homem. Pior é isso ainda. Quando você, dia de eleição, você pega o caminho e tem que ir lá nas urnas votar, seja longe da sua casa, seja perto, você está seguindo a democracia ou o comunismo? É claro que é o comunismo, meus amigos. Nós temos um Brasil comunista. Não digo que seja 100%, mas a democracia funciona somente para os escolhidos. Para todos, não. Para rico funciona. Para pastores, mentir na televisão, no rádio o dia inteiro, vendendo um produto que não tem para entregar, funciona. Para os políticos, funciona. Mas para o povo não tem direito a nada, o povo não tem democracia, o povo não tem liberdade para nada. Fica aí para vocês pensar, viu? Esse podcast eu fiz para você pensar, para você meditar. E eu quero que você dê o seu joinha aí. Dá trabalho para fazer, né? Vale a pena você curtir, para incentivar a gente a estar aí formando opinião, expressando a nossa opinião. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Mas a gente coloca na cabeça das pessoas algo para eles pensar. É o que eu estou fazendo agora. Nesse podcast eu estou colocando para você pensar. Você é livre? O Brasil é um país democrático mesmo, de verdade? Pelos exemplos que eu já dei, você já deve ter percebido que não é.
Fiquem todos na paz e não esqueça de curtir meu vídeo aí. Valeu, gente, até mais.